Começamos. Renato Souza, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Pode falar, Luiz, não tem problema. Nome Júnior no final, a gente não sabe se chama pelo primeiro ou pelo último. Não, imagina, você pode. O Renato, eu chamei o Renato. O Renato, na pegada da trilha, a gente está fazendo profissões, né? Então, profissões médicas e não médicas. E o Renato, além de meu cunhado, ele é arquiteto. Eu não chamei só por isso, eu chamei porque é um cara muito bem sucedido. Estava falando com ele agora sobre isso. É um cara muito batalhador, um cara muito dedicado, um cara um pouco fora da curva até, e passou por poucas e boas, então não é à toa que ele chegou onde ele chegou. Então vai ser muito legal escutar um pouquinho a sua história, eu vou aprender um pouquinho da arquitetura, eu vou aprender um pouquinho da sua história. Estou muito feliz por você bater esse papo comigo. Obrigado mesmo, Renato. Imagina, eu fico feliz se puder contribuir um pouco com quem está pensando em entrar nesse mundo, estou à disposição. O Renato, ele é formado em arquitetura, ele fez universidade disso, ele fez faculdade de arquitetura, mas antes ele começou como design de interiores, trabalhou por um bom tempo, já era bem sucedido, digamos assim, só que o mais curioso é que ele era autodidata. Não sei se dom, claro que é dom, né? Não sei mas tem muita coisa que eu quero saber de você. Mas antes de chegar nisso, no design de interiores, o porquê disso, depois para arquitetura, e hoje ele, além de arquiteto, né? Ele também tem uma empresa, né? Ele tem um escritório, que é Renato Souza, design de interiores e arquitetura, que é dele, mas tem funcionário e tudo, tá falando com ele isso agora. Renato, mais uma vez, obrigado. Mas vamos começar um pouquinho antes da sua infância. Como é que era a sua relação com os estudos, né? Com a leitura, com a arte, enfim? Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre me dei muito bem na escola, nunca reprovei. Então, assim, eu gostava de estudar. Não gostava de todas as matérias, que eu acho que é meio impossível, aquele povo que gosta de tudo. Acho que não é muito real isso. Então, eu tinha as minhas preferências. Eu nunca fui muito da educação física, esse tipo de coisa. Eu gostava de ler, eu gostava de pesquisar. Tudo que tinha desenho me chamava muita atenção. Não precisava ser arquitetura, até porque no começo eu nem conhecia a arquitetura, mas tudo que era desenho, tudo que era manual, eu ia atrás, eu pesquisava, eu comprava material. Eu nasci numa cidade do interior muito pequena, então, assim, a gente não tinha condições de ter grandes coisas, mas, assim, os meus pais sempre me incentivaram muito, principalmente minha mãe. Então, assim, você gosta de pintar? Vamos comprar tinta. A mais simples que tivesse, então, mas eu pintava quadros, pintava qualquer coisa. Então, assim, tudo que envolvia trabalho manual, eu sempre gostei muito. Então, acho que isso já vem desde lá do começo. Isso me ajudava muito na escola. Né? Eu sempre fui muito, embora hoje quem vê live, esse tipo de coisa, não imagina, mas eu sempre fui muito tímido. Então, era muito fechado na escola. Então, o desenho me ajudava muito. Por quê? Porque eu ganhava confiança com os outros, porque eu fazia desenhos para os outros. Capa, naquela época a gente fazia trabalho com capa e tal. Eu fazia capa de trabalho para os colegas, e aplicava por outras coisas e tal. Então, isso até me ajudava a me enturmar melhor ali. Então, acho que isso já veio desde lá do começo. Veio de você, é seu isso, né? Sim, eu sempre fui muito, muito curioso. Não tem casos na família, assim, tipo, um tio arquiteto, alguém que te inspirou, esse tipo de coisa, não tem. Não tem, né? As artes já veio meio que natural desde o início, depois entrou a arquitetura já muito cedo, desde acho que 8, 9 anos, a arquitetura já faz parte da minha vida. Nossa, é muito louco isso, né? Mas e aí? Beleza. Aí você estudava, mas aí chegou no colégio, você falou que ia bem, mas rolava uma cobrança de nota, de desempenho seu? Não. Não precisa, não teve isso. Família, esse tipo de coisa nunca teve. Mas assim, eu gostava de estudar, mas eu não era um apaixonado pela escola. Então, o que tinha na minha cabeça? Eu não posso repetir porque eu vou ter que ficar mais um ano nesse negócio aqui. Então, assim, era meio forçado. Eu ia, estudava porque eu queria uma boa. E aquelas matérias que eu gostava, como na época tinha educação artística, literatura, esse tipo de coisa eu ia muito bem. O resto, matemática, química, física, eu não gostava e eu me esforçava para tirar a melhor nota para não ficar para depois. Nossa, muito louco isso. E aí, quando você decidiu no colégio, já tinha esse negócio de universidade, de vestibular? Já vinha na sua cabeça? Chegava isso a você? Não, na verdade, assim, como eu te disse, era de uma cidade muito pequena, então, assim, nem se cogitava, não tinha faculdades lá, a faculdade mais próxima, acho que, se não me engano, na época era uns 200 quilômetros de distância, pouquíssimas pessoas faziam faculdade, eram os filhos dos médicos da cidade que faziam faculdade, que mandavam para outra cidade. Então, faculdade sempre teve, assim, na minha cabeça, eu vou fazer. Mas era um sonho muito distante da realidade da minha família na época. Aí depois, quando eu estava, acho que no segundo colegial, tá? Daí a gente acabou mudando para Sorocaba, uma cidade maior, e o sonho aí continuou
começou a ser um pouco mais palpável. Tinha universidade na cidade e tal. Só não tinha condições de fazer, mas a faculdade já tinha, então estava uma coisa um pouco mais próxima. E aí você, no colégio, você já sabia que era por aí? Já era arquitetura? Como é que era? Você ficou indeciso? A arquitetura eu sempre soube, sempre. Eu sei que parece meio clichê, nasci para ser arquiteto, mas não sei, isso vem desde os 8 anos, que a gente morava nessa cidade ainda. Uhum. Uma casinha, eles venderam, a gente vai pensar em construir outra. E eu comecei a pegar recorte de jornal. Na época saía aquelas plantas de apartamento decorado. Então eu pegava aquela planta, olhava e falava, mas esse não dá para nós porque só tem 2 quartos, a gente precisava de 3. Aí eu comecei a mexer nas plantas. E com isso foi vindo o gosto. Depois eu comecei a criar as próprias plantas. Então, assim, quem for no meu escritório hoje, eu tenho uma parede que eu tenho os meus desenhos feitos com canetinha, com giz de cera, que eram projetos daquela época. Que legal. Sempre veio, né? Então teve um caminho longo até chegar, mas a arquitetura estava presente sempre. Mas você não pensou em outra coisa? Sei lá, algum desenho, virar artista só, sem fazer universidade, começar, sei lá. Não sei. Não, eu sempre me virei muito bem. Então, assim, eu sempre fui atrás de qualquer coisa. Mas a arquitetura, eu não sei, tinha uma coisa aqui dentro da arquitetura. Então, assim, eu me lembro de alguns episódios, por exemplo, eu trabalhava numa padaria no bairro que a gente morava. Trabalhava na parte de escritório da padaria. Aí uma amiga veio e falou assim, você desenha tão bem, faz um rabisco para minha casa. Eu fiz. E ela levou para uma arquiteta assinar. E essa arquiteta quis me contratar. E eu saí para ir para essa arquiteta. Só que foi uma frustração. Eu trabalhei, 2 meses com ela, ela falou que não podia mais, porque o irmão dividiu o prédio com ela não podia ter funcionário, que não sei o quê, e me dispensou. Então, assim, já foi uma baita de um balde de água fria. Beleza, vamos para outra coisa. Fui fazer N outras coisas. Aí eu tinha um amigo que eu tinha uma participação numa empresa que ele abriu de adesivos na época, de adesivar, sabe, carros. Mas você já estava em Sorocaba? Em Sorocaba já. No colégio ainda não? Oi? No ensino médio ainda não? No ensino médio. Estudando no ensino médio. Já era moleque ainda, de 15, 16. Tava chegando nos 18 anos aí no máximo. Aí nisso, já fui nessa empresa trabalhar com esse meu amigo, tava indo super bem, aí a gente fez placas de obra para um arquiteto que eu admirava muito. E eu, abusado, fui lá e mandei um e-mail para ele, me identificando, falando que eu tinha feito e tal, não sei o que, se ele tinha uma vaga. Eu larguei tudo aquilo e fui trabalhar com ele. E também foi meio que uma decepção, ele era um arquiteto muito bom, mas ele era meio enrolado, então acabava pra gente, não sendo pra gente como funcionário, a gente não tinha muito crescer ali dentro. Então acabei saindo dali porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Meus pais não tinham dinheiro, eu tinha que ganhar o meu. Então eu saí daquilo para ganhar dinheiro. Então eu falei, a arquitetura agora, quando eu saí dele foi assim, a arquitetura agora vai ficar aqui na gaveta. Eu vou fazer a arquitetura quando eu puder pagar a minha faculdade e me formar. Então eu vou agora, preciso ganhar dinheiro e me estabilizar. Mas a arquitetura sempre ficou num cantinho aqui dentro. E aí você então trabalhou fazendo seus freela, digamos assim. E aí de onde surgiu os desenhos aí dos designs de interiores que você, digamos assim, foi seu primeiro grande passo, né? Seu primeiro sucesso, digamos assim. Foi meio que por acaso. Na verdade, assim, eu trabalhava na época, para ver que eu já fiz um pouquinho de tudo. Eu trabalhava num salão de cabeleireiro na época. Eu sabia que aquilo ali não era uma coisa que eu queria para mim, tanto que eu nunca quis fazer um curso de corte e tal. Então eu fazia lá escova, auxiliava o cabeleireiro em outras coisas e tal. E aí um amigo que trabalhava numa loja, que na época era a melhor loja de móveis e decoração da cidade, a gente conversando e eu falei do que eu gostava disso e tal, não sei o que. Ele, putz, vou ver se dá para você entrar na loja com a gente. E aí eu entrei nessa loja. E foi aí que começou, porque lá ela era uma loja diferenciada na época. Ela não vendia somente os móveis. A gente tinha a liberdade de a gente criar os projetos para o cliente que chegava na loja sem ter um arquiteto acompanhando. Uhum. Foi aí que eu fui fazendo, aí eu pude expor o meu trabalho. Eu fui conhecendo coisas diferentes, porque esse meio nosso é muito rico. Tem muita informação, arquitetura e design de interiores. E aí eu fui conhecer produtos, fui entender tendências, entender que coisas que para a gente eram um mundo à parte, para outras pessoas eram normais em termos de valores. Então, nessa lógica, eu fui ganhando experiência com isso. E foi aí que veio a oportunidade de fazer a faculdade de arquitetura. Mas eu já estava trabalhando na loja e fazendo as minhas coisas por fora ali para outras pessoas a parte de projeto de interiores. Esses projetos, você ficou por quanto tempo fazendo isso, mais ou menos? Eu trabalhei nessa loja, foi mais ou menos o mesmo período. Foram quase 3 anos, 2 anos e 9 meses. Tempo bom, tempo bom. E aí, quando foi, acho que mais ou menos 2 anos e meio, eu falei, putz, apareceu, não lembro nem do nada, apareceu um anúncio da faculdade, falei, eu vou lá, vou fazer minha inscrição. Não sei como é que eu vou pagar, mas vamos lá. Mas eu estava ganhando relativamente bem nessa loja, fui, fiz a minha inscrição, entrei,
Mas aí rolou uma pressão por parte da loja, porque eu tinha que fazer uma negociação com os meus colegas para sair um dia da semana mais cedo, que eu tinha uma aula mais cedo, e a loja não concordava muito com isso, e eu acabei saindo. Vou sair. Aí, na época a pergunta é assim, nossa, mas você vai sair por causa da faculdade, como é que você paga a faculdade? E na época... Meio que, né, Era dando uma indiretinha também, né? exatamente, você está indo para uma faculdade que você está pagando com o salário daqui, você não tem mais o salário, como é que você paga? E na época eu estava com uma única cliente que era fora da loja. Essa cliente está gastando bastante, está te ajudando super, mas uma hora vai acabar a casa dela. Eu falei, quer saber? Uma hora vai acabar a casa dela. Acabou a dela, vai vir outra. Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Eu já tinha esperado muito para fazer a faculdade. Eu tinha mais de 30 anos quando eu entrei na faculdade. Eu falei, não posso mais esperar. É agora ou não vai. Foi. E esse negócio é seu, né? E eu me identifico muito com esse tipo de coisa, porque, bom, você sabe a minha história também, mas porque, assim, de acreditar no invisível ainda, né? Sim. De acreditar no invisível. Você, não, vai dar, cara, eu vou e vou. Porque você está focando, né, um propósito, né, algo maior, para o seu bem, para o bem ser da sua família, né? Porque com isso você consegue mais recursos, consegue ajudar mais gente, consegue se estabilizar, consegue ter mil coisas, né? Não só financeiras, mas você consegue proporcionar para outras pessoas também, e fora a sua realização e seu talento, né? Mas isso é seu, né? Muito louco isso, muito louco. Bom, enfim, e aí, durante a faculdade, realmente foram surgindo os projetos? Foram 5 anos que eu paguei a minha faculdade, eu já não morava mais com os meus pais, então eu ajudava a manter a minha casa, eu ajudava financeiramente os meus pais também na época. Então, assim, eu acho que é muito disso. Eu falo sempre isso para cliente, que a gente pega mais intimidade. Você pode chamar de fé, de pensamento positivo, o que seja, o que você acreditar. Mas foi muito isso. Vai dar certo. E deu. Foram 5 anos que eu paguei a faculdade sem perrengues. Tipo, tava lá o dinheiro certinho para pagar todo mês e me mantive com isso tudo. Só com os interiores, que era o que eu podia fazer na época. Esse design de interiores é muito curioso, porque eu até perguntei isso para você, foi uma surpresa para mim. Para mim, você tinha estudado isso, né? Estudado assim, quer dizer, com formação, né? Com canudo, vai, com diploma. E não, né? Você foi autodidata, né? Não. O design de interiores eu não fiz um curso, eu nunca fiz. Eu gosto, eu sempre gostei. Eu lembro assim, eu tenho lembrança de quando eu era criança, a casa dos meus pais era muito simples, né? Minha mãe chegava do trabalho e eu tinha mudado a sala de posição. Não tinha como comprar coisas, então eu mudava. Que louco isso, cara. Então eu sempre gostei muito disso. Então o design para mim, eu tenho até pessoas que falam assim, putz, dá um curso pra gente aprender o que você faz. Eu falei, olha, eu tenho vontade de compartilhar isso, mas eu não sei como, porque ninguém me ensinou. Então eu não sei como ensinar para você como é que eu enxergo que isso vai ficar bom aqui ou aquilo vai ficar bom ali. É meio nato mesmo isso. Talento, né? É talento. E agora perguntando um pouquinho do arquiteto, bom, do design, vai, do design antes. Eu realmente não sei. Existe cursos de design interiores? Provavelmente sim, né? Isso, como é que funciona? É como se fosse um tecnólogo, como se fosse uma faculdade? Isso? Duas coisas. As duas coisas. Você tem cursos técnicos de design de interiores, que são mais simplificados, e você tem a faculdade de design de interiores. Tem a faculdade já disso também. Tem. Tá. Então, os dois vai atender a demanda ali, mas o curso é um pouco mais simplificado, né? Você não aprende tanto quanto na faculdade. E eu não tenho muita certeza, mas acho que tem alguma limitação de tipos de projeto que você pode fazer com o curso técnico e com a faculdade. Com certeza. Com certeza. Assim como a arquitetura já deve abranger mais coisa, mas vamos falar dela. E aí você ainda chama arquitetura e urbanismo? Arquitetura e urbanismo, sim. Arquitetura e urbanismo. E quando você entrou na faculdade, sentiu o cheiro, viu as matérias, é isso mesmo? Era isso mesmo? Eu não vou falar que, assim, nossa, eu entrei na faculdade, era assim, uma realização por aquilo, mas, assim, eu não sei se era pela obrigação de trabalhar que eu tinha, eu nunca fui criando que curtia a faculdade. Do outro lado da rua da faculdade tinha um bar, todo mundo ia nesse bar, eu não sei que cor são as paredes desse bar. Eu nunca fui. Então, assim, eu ia para a faculdade, verdade, eu ia na faculdade, às vezes eu chegava super atrasado, porque eu estava com clientes trabalhando, eu fazia o que eu tinha que fazer, eu voltava correndo para casa, é aquela fase do energético, sabe? Eu tomava energético antes de ir para a faculdade, fazia o que eu tinha que fazer, voltava para casa e eu tinha que trabalhar até de madrugada, porque de manhã eu tinha que ir para obra, para casa de cliente, levar os projetos que eu tinha feito durante a noite. Então a faculdade, para mim, ao mesmo tempo que ela passou muito, demorou muito para eu ter o meu diploma que eu queria, ela passou muito rápido, porque eu não curti aquela fase de faculdade.
Eu ia, faltava muito, não tenho vergonha de falar isso, eu faltava muito, porque eu precisava dar conta de outras coisas. Mas, assim, se peguei uma DP foi uma ou duas, nunca nem pensei em reprovar, nem cogitei essa possibilidade de pagar mais um semestre de faculdade. Mas foi dessa forma, foi assim, meio que empurrando, mas eu amava aquilo. Não amava o curso em si, mas eu sabia o que, que aquilo significava para mim e o que me traria depois. Então foi, era gostoso, era gostoso. Representa muita coisa, né, Renato? Representa muita Muito. coisa. É uma história, uma conquista, né? Uma conquista. E da arquitetura em si, quais são as grandes, como que pode chamar de grandes matérias, não sei, mas que tanto você vê na universidade, assim, são 5 anos você fez, né? 5 anos de faculdade. Porque foi noturno. Foi noturno, sim. Mas se fosse no diurno, seria 4? Não. Eu acho que não, acho que são 5 anos também. Eu tenho uma galera que mudou, eu acho que o período é o mesmo. Tá. E quais são as grandes matérias, assim, o que te marcou mais também na faculdade de matéria? Eu sei que foi um pouco difícil, porque você trabalhava já, mas como é que foi isso daí, de matéria? O que tinha na graduação, de grade curricular? Sim, na verdade, assim, a gente aprende muita coisa que a gente não tem nem noção, né? Porque, assim, a gente vê a coisa construída hoje, né? Você não tem noção de como aquilo foi pensado antes, né? Que é mais que as grandes obras, como a Grécia, que hoje ninguém consegue reconstruir uma coluna que foi desmanchada no Parthenon e foi construída quantos anos atrás. Então, assim, entender isso, como é que funcionava isso lá atrás, como surgiram os primeiros arquitetos, que nem existia formação de arquitetura, e eles projetavam esses monumentos que a gente vê incríveis aí hoje. Então, assim, eu acho que o que mais me chamou muita atenção na faculdade, além das matérias técnicas que a gente tem que aprender, é isso, sabe? É entender... Eu não sei, eu acho que eu sou muito mais de humanas, embora eu tenha feito isso, mas eu sou muito mais de humanas do que de exatas. Eu queria entender como é que as pessoas pensavam naquilo, quais os sentimentos que elas transmitiam naquilo. Então, eu acho que isso foi o que mais me marcou na época da faculdade, na grade. E essas matérias que você fala, assim, propriamente ditas, quais são? Cite algumas aí. História da arte e história de arquitetura, então ela se mistura muito, muito em toda a faculdade. Né? Acho que elas tinham, na época, tinham duas distinções, eram duas matérias diferentes, em semestres diferentes, mas ao longo do curso aquilo é sempre se misturando, né? Porque a arquitetura é uma forma de arte, então é a mesma relação que tem com a parte de esculturas, de pintura, entrava a arquitetura ali no meio. Então acho que eram essas matérias, acho que era história da arte, história da arquitetura, e aí depois vinham as matérias que são mais chatinhas, que são as técnicas, mas que Por exemplo, né, são imprescindíveis. que as técnicas, quais são as técnicas, matérias técnicas? Memória para lembrar esse tipo de coisa. Mas Mas é cálculo, assim, por exemplo? Geometria, porque tem que ter, né? Conforto dos materiais, resistência dos materiais, conforto ambiental, porque assim, a gente precisa saber a resistência dos materiais, para saber que tipo de material usar em cada situação, né? Entra um pouco da engenharia, a gente não se aprofunda tanto na engenharia, mas entra um pouco de cálculo de engenharia. Arquiteto não é feito para projetar uma ponte, mas hoje a gente projeta muita casa com balanços grandes, então a gente precisa entender como é que funciona essa parte da engenharia. Conforto de ambientes, que vai entender como é que você pode projetar um cinema, um teatro, como é que aquele material se comporta com barulho, com multidão, com música. Então tem muita matéria que envolve esse tipo de situação para você trazer para o dia a dia depois. Nossa, é legal eu não sei, porque às vezes eu sinto que a medicina ela limita um pouco, parece assim, né? Não sei, falando da minha área, porque eu falei com uma colega também, que ela fez moda, né, estilismo, e ela tinha muita matéria muito legal, assim, muito ampla, assim, por exemplo, ela tinha desde da história da arte, como fotografia, como geometria, então, assim, muito louco, né, assim como você também teve, né, então, assim, acho que a cabeça, ela dá uma, boom, ela explode, né, ela abre você para o mundo, parece, né, é muito interessante, né, claro, a gente abre para a gente mesmo, né, o corpo humano, mas é muito interessante isso, acho que é muito legal, muito vasto o campo. Qual que é a grande diferença? Pode falar, desculpa. Cálculo ali de você calcular um ângulo, esse tipo de coisa que é matemático, mas aquilo vai ser aplicado para o conforto de uma pessoa usar uma casa depois. Não sei, é muito louco essa mistura do humano. Muito. Depois você põe cor naquilo e aquela cor traz tranquilidade, sabe? Um negócio que você fala, que eu falo assim, caramba, exatamente, é isso, né? Então, você, não, é cor, o que tem a parede? Meu amigo,
isso traz confiança, isso traz outra tranquilidade, traz, entendeu? Assim, é muito Exatamente. louco, é muito louco. E legal. Qual que é a grande diferença, assim, Renato? Desculpa da ignorância, mas do design de interiores, como o nome próprio diz, eu sei, ele se resume a cômodos, digamos assim, o arquiteto. Eu acho que assim, eu tenho colegas arquitetos que não gostam do design de interiores, não gostam do nível de detalhamento. Todo arquiteto ele é um pouco design de interiores, porque assim, quando a gente está projetando, a gente já precisa pensar que tamanho vai ser essa sala. Eu dou muito exemplo assim para cliente. Ah, mas a sala da minha casa é enorme e eu não consigo fazer uma disposição legal. Ela tem, sei lá, 6 por 5. Realmente é um ambiente grande de sala, 6 por 5. Mas tem 5, 6 portas saindo naquele ambiente. Como é que você vai criar circulação e espaços ali dentro? Então, quando a gente está projetando a arquitetura da casa, a gente já vai pensando nessa disposição. Né? Se eu vou botar o sofá aqui, eu preciso ter espaço de circulação atrás, preciso ter mais um móvel lá. Então, tudo isso já faz parte. Mas a principal diferença é isso, que eu acho que o design de interiores ele pensa muito mais nos detalhes depois. Né? Nesse conforto. Eu tenho uma sala que está perto de uma lavanderia que tem barulho, esse tipo de coisa. Como é que a gente vai isolar isso melhor? Não ter eco, eu trabalho em casa, então eu preciso ter um conforto no escritório. Tapete, cortina, tecidos, eles abafam o som. Então é nisso que é muito mais dedicado a parte de interiores. E a composição do ambiente, porque aquilo que é o agradável aos olhos, né? Saber compor a cor do piso, a cor da cortina, uma mistura de textura nas paredes. Então a principal diferença é essa. O arquitetura a gente pensa mais no macro e o design é mais em cada cômodo ali detalhado. Entendi. Como que você... bom, como você vê essa opinião? Eu gosto de perguntar a opinião sua do arquiteto, né? Como você se vê hoje, assim, né, a profissão. Mas antes disso, você se forma. Em que tanto, além de só falar, vou fazer o seu projeto, sua casa, né? Porque eu acho que não é tão simples assim, né? Eu acho que você, claro, é fora da curva, como eu falei, mas supor, numa sala de 40 pessoas que se formam, não é todo mundo que vai chegar e fazendo o projeto para todo mundo, e estando com o escritório bombando, as coisas não são assim. Mas aonde que ramos tanto, Renato, que o arquiteto pode atuar, digamos assim? O arquiteto pode atuar em vários segmentos. O arquiteto é muito importante. Você não precisa projetar a tua casa. Eu falo para todo mundo, não precisa sair da faculdade e montar obrigatoriamente o teu escritório. Até porque tem gente que a gente precisa entender como é que a gente funciona. E as pessoas funcionam de forma diferente. Eu tenho uma colega que se formou comigo na época e ela, assim, uma baita de uma arquiteta, sabia projetar muito. Os desenhos dela eram muito limpos, muito claros. As pranchas de apresentação dos projetos dela eram muito bonitas. E assim, na época, ela não conseguiria ter um escritório dela. Tanto que ela ficou um período comigo, porque ela era fechada, ela era travada. E assim, o nosso meio a gente precisa ser expansivo. Né? Eu preciso abraçar o cliente, eu preciso entender o que você quer, eu vou fazer a sua casa. E ela não tinha isso. Hoje eu fico super feliz que eu vejo, ela abriu a sociedade, ela está em São Paulo, ela tem um escritório super bacana, super com a cara dela. Mas esse não era o perfil dela na época. Então é muito importante, acho que você entender para aquilo. Você precisa abrir o escritório para dizer que você é um baita de um arquiteto? Não. Às vezes você, dentro de um escritório, está contribuindo pra caramba. Dentro de indústrias, hoje precisa-se muito de arquitetos. Indústria moveleira, hoje trabalha-se muito com design dos móveis, então você pode atuar ali dentro como um arquiteto que vai criar a marca daquela empresa, o padrão dos móveis. Então tem muitas áreas que a arquitetura se encaixa aí no mercado, não necessariamente você tendo o teu próprio escritório. Tá, isso é legal. E como você vê hoje, que a pandemia ela mudou muita coisa, né? Claro, né? Mas assim, como você vê o arquiteto hoje, o profissional como um todo? Claro, como eu falei, né? Você, talvez alguns colegas seus estão num outro nível, digamos assim, de profissional, mas como você é um profissional como um todo, em nível do Brasil assim, em remuneração, não quero saber de valores, mas em números, né? Mas em remuneração, em respeito, em valorização do profissional no mercado, como que você vê isso hoje? Eu acho que até bem antes da pandemia, de uns bons anos para cá, começou uma valorização melhor. Porque eu acho que assim, as pessoas passaram a entender mais o que era a importância do trabalho de um arquiteto, de um profissional para orientar você a fazer a sua casa. Porque antes o arquiteto era aquele artigo de luxo, né? O milionário chamava o arquiteto para fazer a casa dele. E as pessoas foram entendendo que não era assim. Né? Que não necessariamente você precisa ter rios de dinheiro para ter um profissional e você precisa ter um profissional. Aquele negócio, eu já dei uma rabiscada, o pedreiro vem e faz, não faz mais sentido hoje e as pessoas entenderam isso. Que é muito diferente, que tem aquela velha história, o arquiteto veio para enfeitar a casa. Não,
A gente veio para dar funcionalidade. Todo mundo quer morar numa casa linda, apresentar para as pessoas, todo mundo elogiar, mas a casa precisa, antes de tudo, funcionar. Né? Ela tem que atender às suas necessidades. A casa, a loja, o restaurante, né? Exatamente. Falando da parte comercial, em projetos comerciais, é mais complexo do que uma casa. Porque uma casa, o que funciona para mim, não funciona para você, mas não funciona uma coisa ou outra. Em modo geral, uma casa atende quase todo tipo de pessoa. O comércio não. Cada tipo de comércio tem uma especificidade. E a gente precisa entender muito bem isso, porque a arquitetura é a cara do teu negócio primeiro. Né? Depois eu vou entender o teu produto, mas aquilo precisa me chamar a atenção, tem que ter funcionalidade. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado e as pessoas passaram a valorizar isso mais de uns anos para cá. E aí, pós-pandemia e durante a pandemia, então, muito mais, muito mais. A pessoa se tocou, né? Que tem casa, né? Exatamente. De conforto e tudo mais. Né? A gente tava vendo de uma loucura, assim, tipo, todo mundo podendo viajar, né? As viagens até internacionais ficaram mais acessíveis. Então, era aquela coisa. Ah, tava precisando dar uma reformada na churrasqueira. Ah, vai gastar X. Não, vamos viajar. Eu não fico em casa mesmo, vamos viajar. E aí as pessoas se viram obrigadas a ficar dentro de casa. Né? Então, eu preciso de conforto, isso não tá funcionando, isso não tá me atendendo bem. O home office, né? Mudou completamente. Home office. A gente vê muito nos pedidos de clientes. Então, assim, antes, quando a gente projetava uma casa, a pessoa falava, eu quero ter um escritório. Ah, mas é só um escritorinho para eu organizar minhas coisas à noite. Hoje, a maioria das casas que a gente está fazendo, grande parte tem 2 escritórios. Um para ele, um para ela, para ficarem separados, porque eles estão trabalhando, um para as crianças estudarem, outro para ele trabalhar, porque isso virou uma realidade. As pessoas foram para dentro de casa e viram que dá para trabalhar no conforto da casa. Então, isso mudou muito. Então, acho que, assim, a nossa profissão está sendo muito mais valorizada agora. Para as pessoas entenderem quanto a gente pode transformar o teu uso da casa. Eu gostei muito do que você falou da funcionalidade e o conforto, né? Não é vim decorar, vim deixar bonito. Não, meu amigo, vim deixar funcional, né? Vim fazer movimento aqui no negócio, né? Agora você está entendendo? Você vai ficar horas e horas trabalhando na sua casa, você não vai precisar de conforto, você não vai precisar de funcionalidade, ou para a loja, ou para, né? Enfim. Então, é muito interessante saber disso, né? Ter essa visão um pouquinho mais ampliada, né? A gente tem uma visão muito limitada das coisas, né? Chega a ser até um pouco ignorante da nossa parte mesmo também, né? Mas que legal. Então, você acha que a pandemia também só levantou ainda mais vocês no mercado, né? Nossa, é o que eu vejo também, né? É o que eu vejo. O mercado de arquitetura, nossa, movimentou de... Foi aquela loucura, né? Como aconteceu com todo mundo, né? Veio a pandemia, vamos todo mundo morrer, vamos falir, vai fechar o escritório. A gente teve um período com o escritório fechado, mas aí a gente começou a perceber esse movimento dos clientes. Então, todos os clientes que estavam pararam e logo eles começaram, viu? Vamos dar uma acelerada na minha casa? Tem como fazer mais rápido? Porque eu tô morando num apartamento pequeno, as crianças estão em casa e eu preciso ir para casa nova. E isso foi acontecendo e a gente foi reparando que era um desejo de todo mundo. Então aumentou muito isso pra gente. Aumentou demais esse fluxo de clientes. Renato, deu uma travada. Oi, voltamos? Oi. Deu uma travada na hora que você falou assim, estamos num apartamento pequeno, você estava dando exemplo do cliente. Que todo mundo quis apressar a mudança para casa nova. Né? Estou num apartamento pequeno, filhos dentro de casa e aquela loucura, eu não consigo trabalhar, a empresa fechada e a gente em home office. Então, todo mundo acelerou esse processo. Então, a parte principalmente de residencial para a gente, durante a pandemia, quadriplicou. Nossa, muito, muito louco, muito louco. O sinal tá meio ruim, mas é que o Renato foi tá na praia, não é só lazer, pelo contrário, foi fazer reuniões e atender clientes lá também. Tá. Renato, se eu quiser fazer um projeto com você hoje, né? Um cliente é verdade? Eita, voltou o sinal? Voltou. Se eu quiser fazer uma pessoa, enfim, te conhece, te viu a live, viu suas lives, viu suas gravações, te achou no Insta, alguém te indicou. É verdade que a pessoa só vai ter o projeto, só vai conseguir o projeto dela daqui a algum tempinho, não vai ser tão rápido, porque você está muito assediado? Na verdade, sim. Na verdade, o projeto ele sempre tem um prazo, né, que as pessoas às vezes não entendem. Para o arquiteto, para o mês que vem começar a obra. Nunca foi assim, tá? Tem todo um prazo.
Mas realmente, justamente por conta da pandemia, o nosso prazo aumentou muito. Então, se você me procurasse há um tempo atrás, Renato, como é que funciona? Eu pediria 30 dias para você para fazer a primeira apresentação do teu projeto. E aí depois tinha todo o tempo normal de projeto executivo, aprovações de condomínio, aprovação de prefeitura. Nosso prazo passou para 45, passou para 70, para 60 e hoje a gente está em 70 dias para eu fazer a primeira apresentação de projeto. Mas aí, por isso que eu estou falando isso. Por vários motivos. Primeiro, o que você falou mesmo, né? Não é assim, faz um projetinho para mim. Você tá maluco? Como assim faz um projetinho para mim, né? É igual o paciente vem às vezes para mim e fala assim, eu só quero ou é que eu não faço estética nasal, mas o amigo meu opera junto às vezes, então é só uma lixadinha, ou é só alguma coisa, ou é só, só tô espirrando, só tô respirando mal. Como assim só tô, né? Ou vou dar outro exemplo assim, bobo também, que um amigo meu que fez o design até da Tree Learning, que é um cara genial, que é o Williams Fabians, que é o Will, né? Ele demorou uns 2 semanas para fazer o logo, fazer um logo, né? Mas é simples. Meu amigo, é todo um carinho, toda uma preocupação, todo o entendimento do negócio, né? Então começa por aí, que você falou mesmo. Já tem um tempo de projeto. E aí eu falei para você, pode soar como soberba, né? Mas não é. Não é, pelo contrário, é como elogio eu tô falando. Por quê? Porque você é merecedor de tudo isso. Então, quando eu olho você hoje, o Renato, não sei o quê e tal, ou qualquer profissional da área, o médico, ou o engenheiro, bem-sucedido e tal, meu amigo, tudo que você passou, entendeu? Veio de uma cidadezinha pequena, né? Ralou, passou dificuldade, teve que trabalhar na época do estudo do colégio, trabalhou durante toda a faculdade, foi fazer faculdade depois, né, do que o comum, digamos assim, do que o usual, para dos 30, então merece muito mesmo, né? Então, assim, é toda uma história, né? Não é assim, meu projeto vai daqui 2 meses, mas não é assim, meu projeto daqui 2 meses. Primeiro porque tem relação ao seu trabalho, à sua história, que é genial, e ao projeto em si. É todo um carinho, né? Toda uma dedicação exclusiva e especial. Eu tento passar para o cliente também assim, quando a gente pensa em construir, a gente vai, compra o terreno. Comprou o terreno, a gente quer começar a obra, né? Porque geralmente isso é um sonho, né? Ninguém constrói uma casa por construir. Então, é um sonho. Então, eu entendo a ansiedade do cliente. Mas eu falo, a hora de pensar é agora. Né? Pensar em todos os detalhes. Para a hora que você começar a construir, você não fazer alterações. Porque fazer alterações no meio da obra é caro, é complicado e atrasa a obra. Então, vamos fora, no papel tá tudo mais fácil, vamos entender tudo. Depois que eu te apresentar, você aprovar, o executivo demora em torno de 40 dias para ser feito o projeto executivo. Mas é muito detalhezinho, tem que ter todas as medidas ali, senão o teu construtor não vai conseguir executar. Então, vamos entender que aquilo ali é um sonho que vai ficar enorme depois. Então, 4, 5, 6 meses de projeto não é muito, porque é uma casa provavelmente para a vida inteira. Né? Então, precisa entender isso. Nossa, é muito. Não, mas eu concordo plenamente. Eu acho genial. Haja visto a sua casa, por exemplo, que eu acho fantástica, que você usa como portfólio também, né? Que é um espaço, teoricamente, que é muito bom, claro, mas assim, é de uma dimensão, de uma funcionalidade, né? Que a cozinha já está ali, prática com a piscina, e é um negócio que a piscina também já tem aquela versão infinita, acho genial, né? Quem quiser depois ver no Insta do Renato também. Legal. Eu perguntei, né, quanto a como você vê o profissional hoje, né, no mercado, né, como um todo, e como você projeta o arquiteto, né, daqui a uns anos, Renato? Como você vê o arquiteto daqui a uns anos? Daqui curto prazo, daqui até 5 anos e depois daqui a uns 20. Como que você enxerga isso? Com as tecnologias, com os programas de computador, enfim, com as megalomanias, com as cores, com esse mundo ansioso. Como que você enxerga nessa globalização o arquiteto? Eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente veio dessa valorização, eu acho que isso não tem mais como retroceder. Então, nosso trabalho, as pessoas conseguiram entender que não é luxo. É importante o nosso trabalho para a sua vida depois, a funcionalidade de tudo. Mas assim, do futuro, programas. A gente vai ter que aprender cada vez mais. Porque assim, os clientes estão cada vez mais exigentes. Eu sou muito exigente com qualidade de apresentação, e os clientes começam. Hoje todo mundo tem acesso a tudo, né? Todo mundo entra na internet e acha tudo. Então, assim, o arquiteto apresentou um projetinho com uma carinha, parece que foi feito à mão, sendo que existem programas que dão quase uma noção real da casa. Então, assim, a gente vai ter que estudar cada vez mais se preparar para isso. Uma coisa que eu observo muito e eu costumo comentar é essa nossa valorização teve um lado bom para o profissional que consegue
saber o seu lugar, mas também teve um grande problema. O arquiteto passou a ser muito estrela, né? Ficou aquela coisa assim, o arquiteto pode, o arquiteto falou, não, o cliente não tem voz, é o arquiteto que decidiu aquilo. Eu acho que isso também já está meio que caindo, eu acho que uma hora isso vai cair por terra, porque não funciona dessa forma. Eu vou fazer a sua casa, você me procurou, no mínimo porque você gosta do meu estilo, porque você confia no meu trabalho e porque eu sei do que é tendência, do que funciona, do que não funciona. Mas é sua casa. Eu não por que você faça uma parede vermelha na sua casa, você detesta vermelho. E a gente tem observado isso muito acontecendo. O arquiteto quer, o arquiteto manda, mas é o arquiteto que decide, é o arquiteto que resolve. Então, assim, o arquiteto subiu num patamar que eu acho que, assim, não é legal. Não é legal. Acho que você ter seu trabalho valorizado é muito bom. Mas você se sentir acima dos outros, principalmente do cliente, que é quem te paga, eu acho que é um caminho meio bem arriscado, né? Meio bem arriscado. Então, acho que assim, a profissão com o tempo ela vai dar essa estabilizada, a gente vai para um lugar de respeito, mas não se achando demais. Mas eu acho que assim, cada vez mais as pessoas vão precisar da gente. Hoje os espaços estão muito reduzidos, né? Lógico, tirando as exceções, aquele 0,5% que mora em mansões, terrenos absurdos, tudo está muito mais reduzido, né? Tá tudo muito verticalizado, então tudo precisa muito bem pensado hoje para se projetar a moradia do futuro. É isso que eu ia perguntar, das moradias do futuro mesmo, né? De espaços reduzidos, com tudo ao mesmo tempo. Então, eu tenho um controle que apaga a luz e o computador, porque eu estou aqui sentado, mas ao mesmo tempo minha cama está aqui do lado, o banheiro está aqui, eu estou reduzido, não precisa de quem? Quem quer fazer isso para mim? É vocês, né? Então, vai ter que... Porque a população bizarramente cresce, né? A terra não cresce, o negócio, você falou, verticalizar, né? Então, Exatamente. muito interessante. Vai ter que se adaptar a isso também, né? Até vocês também, né? Com a arquitetura em si, né? A engenharia e tudo mais. Renato. A vida é um carrossel, né, filho? Hoje tava todo mundo indo para um apartamento cada vez menor, porque eu não preciso de espaço, eu preciso viajar, eu preciso ter conforto no meu trabalho e a casa pode ficar menor. Aí veio a pandemia, não, eu preciso de verde, eu preciso de respirar. Crianças, então não dá para prever como é que vai ser o futuro. Se vai ser tudo pequenininho ou com mais espaço agora. Muito louco. E se viesse alguém para você agora, te procurasse, fizesse um direct, eu te ligasse, ou, enfim, do colegial, do ensino médio, né? Que agora atualmente ensino médio, ou até alguém um pouco mais velho que tem um sonho de arquitetura, ou jovem que pensa, está pré-vestibular e pensa em arquitetura. Eu sempre pergunto isso, né? Você é um defensor da sua classe? Você é um entusiasta? Você anima a pessoa? Sim, sim. Eu acho que assim, principalmente se é sonho, né? Porque você, qualquer profissão, acho que você for entrar para ganhar dinheiro, eu acho que não é bacana, né? Porque aquilo tem que estar dentro de você. Eu falo, lógico que a gente cobra pelo nosso trabalho, é muito gostoso ser reconhecido, ser premiado, você poder conquistar coisas financeiras com o seu trabalho. Mas assim, eu já fiz muito projeto de graça, primeiro para me projetar, depois hoje por prazer, ou de eu falar assim, não, teu projeto eu faço questão de fazer, nem que você vai pagar o mínimo que eu preciso para o escritório e eu não vou receber nada por isso. Porque eu amo isso. Então assim, a gente consegue sentar numa mesa e ficar discutindo sobre arquitetura durante uma noite inteira. Então, assim, eu defendo muito, mas porque eu amo. Então, assim, se essa pessoa está no estudante, está no ensino médio, ou é já alguém mais velho, pense em mudar ou ter uma segunda profissão, eu defendo muito, desde que isso esteja dentro de você. É um sonho, aquilo que você quer para você? Vai, porque a profissão, eu amo, a nossa profissão é maravilhosa. Fala, a gente conhece pessoas incríveis, a gente entra na intimidade das pessoas, saber como é que ela usa uma casa. E o prazer de você pensar aquilo no papel e depois você chegar lá e aquilo tá materializado e as pessoas felizes dentro da casa, isso não tem preço. É muito bom, é muito bom. Nossa, que bacana, Renato. Mais uma vez, obrigado. Aprendi um pouco sobre arquitetura, sobre essa visão sua e de vocês, sobre um pouquinho mais da sua história. Com certeza, muita gente vai gostar também, até aluno de arquitetura, que é um exemplo, né? Você acaba sendo um exemplo mesmo, né? De profissional, não só de sucesso, mas como de ser humano, que é o mais importante mesmo, né? Então, obrigado por esse bate-papo. Se alguém quiser te procurar para ver seus trabalhos, te conhecer, na rede social, como é que tá, Renato? Pode, no Instagram a gente está como @Renato Souza Arquitetura. Facebook também acho que é o mesmo link, mas pelo Instagram hoje a gente usa o dia todo, então por ali você para entrar no WhatsApp, quiser tirar dúvida, bater um papo, seja estudante, seja quem for, a gente está sempre à disposição, sempre que dá, eu tô ali respondendo o pessoal. Show de bola. @Renato Souza Arquitetura.
Obrigado demais, Renato. Obrigado mesmo. Isso, estamos aqui à disposição. Falar disso, para mim, é um prazer. A gente pode falar quanto tempo precisar. Fechado. Vou desligar aqui a ligação. Obrigado mesmo. Um beijão aí. Aproveita. Tchau, tchau.